Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Atendendo a pedidos, o Bernardo7320, Bernardo7320, deixou uma pergunta muito singela, muito simples, no comentário a determinado vídeo. Professor, então Jesus era um homem comum e não o Filho de Deus? Bem, vamos destrinchar esse cordeiro. Vamos temperar e assar. Eu não gosto de cordeiro, nunca gostei de carne de cordeiro. Muito bem. Veja só, Bernardo, a aproximação ao Jesus, ao personagem, à pessoa, ao mito, nessas três variáveis, precisa ser uma abordagem consciente. Quando nós nos aproximamos do tema Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus dos Evangelhos, sem ter consciência da plataforma com a qual operamos o tema, fatalmente, o resultado da nossa aproximação será uma confusão absoluta. Porque, veja só, vamos começar do básico, da menor, da mais primária questão. Seja quem tenha sido, Jesus existiu ou não existiu? Então, essa é a questão básica. É aí que começa. Jesus pode ter existido, Jesus pode não ter existido. Essa questão em si já é uma questão acadêmica, científica, digamos assim, historiográfica, porque só o fato de nós levarmos a sério a possibilidade de não ter havido nenhum Jesus de Nazaré já pressupõe um deslocamento da abordagem religiosa. A abordagem religiosa ficaria muito constrangida de admitir que pode ser que tudo em torno de Jesus de Nazaré, inclusive o próprio Jesus de Nazaré, ser ficção, invenção, nunca ter existido. Então, quando você começa do básico, é porque você já tem uma atitude científica, crítica, acadêmica, investigativa. Pois bem, então, dada a questão Jesus existiu, Jesus não existiu, tudo o que se pensar a partir daí está pensado a partir de um pressuposto. O YouTube está carregado de gente fazendo muito barulho em torno de Jesus não ter existido. É muito barulho em cima de uma hipótese. O barulho não modifica o fato de que é uma hipótese, só uma hipótese, nada mais do que uma hipótese. E você pode fazer barulho sozinho, com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, apresentar livros de 10.000 páginas, é tagarelice em cima de hipótese, porque você não assume que é uma hipótese, você assume que é um fato. O mesmo vale para o outro lado. É uma hipótese que Jesus tenha existido. Eu assumo, como hipótese de trabalho, que Jesus existiu. Mas tudo o que eu disser a partir daí está sustentado e condicionado a uma decisão que eu tomo em relação a duas possibilidades. Jesus existiu, Jesus não existiu. Para mim, existiu. Resolvemos a questão? Está longe de resolver a questão. Por quê? Jesus ter existido como pessoa é irrelevante do ponto de vista histórico. Como qualquer pessoa do passado que tenha existido, do ponto de vista histórico, enquanto um sujeito, é irrelevante. Mas sobre esse Jesus que teria existido, ou eventualmente não teria existido, tem um fato inquestionável. Veja,
A existência de Jesus é questionável. Ele pode ter existido, para mim existiu, pode não ter existido. Mas há um fato inquestionável. Há tradições a respeito de Jesus. As tradições estão aí. As tradições são historiográficas. As tradições são reais. O que essas tradições dizem? Não. O que as tradições dizem são construções tradicionais das comunidades. Mas a tradição em si é histórica. Existiu, existe e continuará existindo. Mas a tradição não tem nenhuma relação direta com o Jesus histórico. Por quê? Porque as tradições podem ter sido inventadas a despeito de quem quer que Jesus tenha sido. E as tradições podem ter sido inventadas independentemente de Jesus ter existido. Jesus pode ter existido e inventaram as tradições, e Jesus pode não ter existido e inventaram as tradições. Logo, discutir as tradições como um vínculo de necessidade à existência, ou o contrário, quem defende as tradições é porque pressupõe a ideologia blá, 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 esta balela que circula pela internet é uma tolice. Porque as tradições existem, independentemente de Jesus ter existido ou não. Então, não há uma relação de necessidade entre o Jesus que eventualmente existiu e as tradições que realmente, inquestionavelmente existiram. Agora, vamos dificultar mais a questão. Se Jesus existiu, deixo de lado a hipótese de não ter existido e sigo uma hipótese. Se Jesus existiu, ele tinha de si uma consciência. Nós não sabemos sequer se ele existiu, quanto mais que consciência ele teria de si. Mas, se ele existiu, fato, ele tinha de si uma consciência. Esse fato está condicionado a ele ter existido, mas se ele existiu, não há discussão, ele tinha uma consciência de si. Que consciência ele poderia ter tido de si mesmo? Um judeu comum, como outro qualquer, sem nenhuma questão especial que o envolvesse. Segunda, ele poderia ter de si uma visão especial, diferenciando a si mesmo das outras pessoas. E aí ele poderia, por exemplo, se considerar o Messias. Ele poderia se considerar o Messias? Poderia. Mas ele poderia se considerar o Messias do mesmo modo como o evangélico hoje pensa o Messias? Não. Jesus nunca, em nenhuma hipótese, chance zero, se ele existiu e se ele se considerava o Messias, em nenhuma hipótese é o Messias da igreja. Zero. O Messias da igreja é uma invenção posterior. Se ele se considerava Messias, tem que ser obrigatoriamente o conceito que vigorava na época dele. Jamais o conceito que vai vigorar em épocas posteriores. Então, se ele se considerava o Messias, ele poderia se considerar filho de Deus. Mas atenção, se ele existiu, se ele se considerava Messias, então ele poderia se considerar filho de Deus, no sentido em que filho de Deus preenche as condições históricas da época. O que é filho de Deus à época? O que a igreja vai dizer? Não. O que a teologia diz? Não. Esquece isso. Filho de Deus no Antigo Testamento era o rei. O rei é o filho de Deus. O rei e só o rei. Está lá no Salmo 2. No dia da coroação, Yahvé proclama: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, se Jesus existiu, se Jesus se considerava Messias, se Jesus se considerava filho de Deus, então pode ter saído daí a noção de que ele era Messias e de que ele era filho de Deus. Sendo que Messias e filho de Deus têm um conceito circunstancial da época. Posteriormente, Messias e filho de Deus vão significar outra coisa que não tem nenhum interesse para compreender Jesus. Agora,
ele poderia ter de si outras concepções completamente diferentes. Ele poderia não se considerar um Messias, se considerar um profeta? Poderia. Ele poderia se considerar não um Messias, nem um profeta, mas um representante de alguma novidade religiosa? Poderia. Quer dizer, não há como a gente bater martelo em relação a Jesus, porque Jesus pode sequer ter existido. Mas, se nós operamos a hipótese de que ele existiu, nós não podemos confundir qualquer autocompreensão que ele tivesse com uma compreensão que vão fazer dele 50 anos depois, e muito menos com a compreensão que nós temos hoje. Então, quando você pergunta assim, professor, Jesus é um homem comum ou era o filho de Deus? A pergunta está mal formulada. Porque essa pergunta feita deste modo é uma pergunta para pastor. Porque quando o pastor pegar a palavra filho de Deus, vai interpretar filho de Deus conforme as igrejas ensinam. Pai, Filho, Espírito Santo, segunda pessoa da Trindade, essas coisas que não têm nenhuma serventia para a compreensão da Bíblia. Pegar doutrina cristã para compreender a Bíblia é fazer besteira. Doutrina cristã fica na igreja. Para estudar a Bíblia, esquece doutrina cristã, esquece doutrina judaica, tem que interpretar o texto com base na cultura teológica da época. Então, ele poderia ser, se existiu, um homem comum e, ao mesmo tempo, se considerar o Filho de Deus. No sentido em que Filho de Deus tinha na época, que era o rei. Então, se ele pretendia ser o legítimo herdeiro do trono, ou se ele, de qualquer forma, pretendia tomar o trono de Jerusalém aos romanos e assumir o trono, assumindo o papel de filho de Deus, esse é um termo político-teológico contemporâneo da época, não contemporâneo dos dias de hoje. Quando você saca o título Filho de Deus como se considera hoje, então ele não podia ser ao mesmo tempo um homem comum e filho de Deus. Porque filho de Deus é o Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade, blá, 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 doutrina de igreja, que, como eu já disse, não serve para nada na hora de você estudar a Bíblia. Também não vai se estudar a Bíblia para formular a doutrina de igreja. Doutrina de igreja se formula, como se formulou, na história, não estudando a Bíblia. Quem diz que estuda a Bíblia para formular a doutrina não sabe o que está fazendo, ou sabe, mentindo despudoradamente. Então, quando nós pensarmos em Jesus como pessoa, estamos imediatamente exigindo que a gente discuta a questão em perspectiva historiográfica. Então, ele pode não ter existido, pode ter existido. Na hipótese de ter existido, pode ter sido um homem comum apenas, acabou. Pode ter sido um homem comum, porque todos os homens são comuns, mas ter sido um homem tomado de ideias político-teológicas contemporâneas à sua época, nos termos das quais ele pretendia retomar para Deus o domínio sobre Judá, que no momento em que ele vive, Jesus está sob o poder dos romanos. E tomar o poder de Jerusalém para devolver a Deus significa assumir esse poder em nome de Deus. Isso só cabe ao rei. Então, é muito provável que, se Jesus existiu, ele tenha sido um homem comum, tomado por ideias teológicas e políticas, nos termos das quais a criação de Deus, a Judá, estava tomada por estrangeiros, ocupantes, usurpadores, e a missão dele, Jesus de Nazaré, era retomar para Deus o poderio de Jerusalém. Isso era o papel que se esperava do Messias no primeiro século, no qual nós sabemos, além de Jesus, houve outros 9 que tentaram a mesma coisa. Todos deram com os burros na água. Então, sempre precisamos fazer distinção. Na tenda, não pense que estamos fazendo teologia.
Não há nenhuma relação entre o que fazemos e dizemos aqui e o que se faz e o que se diz numa igreja ou numa escola bíblica dominical. São mundos completamente diferentes, irreconciliáveis. Porque aqui o papo é reto. Jesus não era Deus, não era filho de Deus, sequer é Messias, porque isso tudo é mitologia. Você só pode tratar no campo da percepção humana. Como Jesus se considerava, ele se considerava Messias? Bem, eventualmente se considerava. Ele era Messias? Não, porque não existe esse negócio de Messias. Isso é tradição mitológica de uma cultura. Então não dá para você arrancar a noção de Messias de uma cultura e tratar isso com seriedade. Só é válido para quem aceita isso. Então, a única pergunta honesta que a gente pode fazer é: Jesus se considerava Messias? Ou então, alguém considerava Jesus Messias? Essas perguntas podem ser feitas. Jesus se considerava Messias? As pessoas da época consideravam Jesus Messias? Agora a pergunta, Jesus era Messias? É uma pergunta mitológica, teológica, de crença, de credo. Não faz sentido nenhum. Nós jamais faremos esse tipo de pergunta aqui na Terra, porque a resposta é não. Se Jesus existiu, ele foi um homem comum e pronto. Um homem como eu, como você, um homem comum, sem poderes mágicos, sem prerrogativas teológicas, um homem comum. Agora, como todo homem comum, ele tinha as suas ideias na cabeça, ele se considerava, nos termos da sua tradição, Messias? Se considerando o Messias, ele pretendia tomar para Deus, ou seja, para os judeus, o trono de Jerusalém, no qual ele, Messias, sentaria, logo assumindo a posição de filho de Deus? Essas perguntas são válidas. Jesus pensava isso de si? Os discípulos pensavam isso de Jesus? Mas se nós perguntamos do ponto de vista ontológico, Jesus é o Messias? Pergunta tonta. Pergunta errada, pergunta de crença. Jesus era o Filho de Deus? Pergunta errada, pergunta de crença. Isto é uma pergunta do Enem da Escola Bíblica Dominical. O aluno da Escola Bíblica Dominical tem que responder: Jesus era o Cordeiro, Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus. É pergunta de catequese, de catecismo, de crisma. As perguntas sérias não podem ser formuladas nestes termos. Os termos são: ele se identificava assim? Alguém o identificava como tal? Aí temos uma pergunta acadêmica, porque nós estamos no mundo. Quando a gente sai do mundo com essas perguntas metafísicas e ontológicas, esquece. Pode parar, que a sua cabeça está muito confusa. Então, fechando, vamos corrigir a sua pergunta. Jesus se considerava um homem comum ou ele se considerava filho de Deus? Ou seja, pretendente a assumir o trono de Jerusalém, porque filho de Deus naquela época é isso que significa e mais nada. Bem, nós não sabemos nem se ele existia, quanto mais o que ele pensava de si. Nós estamos mais bem auxiliados para perguntar como os evangelhos pensam Jesus, como Paulo pensa Jesus, porque nós temos os evangelhos e temos as supostas cartas de Paulo. Mas quando a pergunta é como Jesus se considerava a si mesmo, aí o buraco é mais embaixo, porque se quer saber se ele existiu, nós sabemos. Entende? Está claro? Está bem explicado? Aqui na tenda só trabalhamos com história, só trabalhamos com pesquisa, só trabalhamos com investigação, só trabalhamos com reflexão. Crença, doutrina, não. Se você gostou, clique no joinha, comente o seu vídeo, compartilhe o seu vídeo, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.